Queridos irmãos, que privilégio será para os justos ver a face do Senhor. Quero convidar você a ficar de pé e abrir a sua Bíblia para que continuemos a exposição da carta de Paulo aos Filipenses, iniciando hoje o capítulo de número 2. Justificando a ausência pastoral, foi falado ao longo de toda a semana. O mesmo se encontra desde ontem na cidade de Mossoró, a convite da igreja presbiteriana do bairro Planalto, naquela cidade, falando ali sobre a confessionalidade da igreja atual. O mesmo tem trazido boas notícias, boas notícias ao conselho, falando ele sobre como o povo tem recebido a mensagem, como para alguns ainda sou estranho, falar sobre confessionalidade. Você que nos acompanha por meio dessa transmissão, possa também estar atento à leitura, à exposição e à aplicação da palavra. Filipenses capítulo 2, nós estaremos lendo e expondo até o versículo de número 11. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, a cada trecho, a cada sermão nessa carta aos Filipenses, nós nos encantamos com as preciosidades dos textos, daquilo que Paulo quis, na verdade, repassar aos seus leitores. E esse aqui, um dos textos talvez mais conhecidos, e teremos a oportunidade e o privilégio de expor à igreja. Convido você a orar neste momento. Ó Senhor, nós queremos, em Tua presença, pelos méritos de Cristo Jesus, nos aquietarmos agora, ó Deus, após cantarmos ao Teu nome, após professarmos que será um privilégio para os justos ver a Tua face. E enquanto esse dia não chegar, nós estaremos como justos, como aqueles que foram justificados, ó Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus, ouvindo a Tua voz. E diante do Senhor queremos te pedir que os nossos corações neste momento possam aquietar-se, para que sejam eles, ó Pai, abençoados pela explicação da Tua palavra. Palavra essa que já nos fala claramente, mas se porventura haja, ó Deus, algum empecilho que nos impeça de compreender, ó Deus, retira de nós, para que essa leitura e essa pregação ela flua de forma límpida e clara, ó Deus, para cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus, rogamos Teu favor e a Tua graça mais uma vez sobre nossas vidas. É assim que nós oramos, ó Pai. Amém. Irmãos, você vai manter a sua Bíblia aberta, como de costume. Não sei se está alto demais o microfone, mas os irmãos aí vão controlando. Irmãos, você já deve ter ouvido aquela lendária história de um conto infantil, Espelho, espelho meu,
Existe alguém mais belo do que eu, ou mais bonita do que eu? Já faz tempo que eu li essa história, mas eu acho que é mais ou menos assim. Você já deve ter trazido já à memória, por meio dessa frase, o contexto dessa história, né? Uma história contada por uma madrasta malvada, que frequentemente ela consultava o seu ego em forma de um espelho. Essa consulta se dava frente a um espelho, e ela ali, pela resposta do espelho, ela alimentava ali o seu ego, né? Ainda existe, né? Ainda existe essa história, né? Irmão, será que nós estamos diante de uma geração, a nossa geração, que também vive algo parecido? Digo, será que nós continuamos a consultar os espelhos? Será que nós continuamos a consultar as telas, as opiniões, para ver o nível da nossa vaidade? Será que, assim como a madrasta, nós temos necessidade de recorrer a um objeto e, com a resposta daquele objeto, termos o nosso ego alimentado, termos a nossa vaidade aumentada? Será que estamos dentro desse mesmo contexto? No caso da personagem, ou melhor, e quando nos deparamos com essa verdade, como se dá a nossa conduta? No caso da madrasta, ela entrou em desespero quando recebeu a informação de que havia sim uma jovem muito mais bela do que ela, muito mais formosa do que ela. Então ela entrou em choque, e aí ela começou a pensar nas estratégias que teria para eliminar aquela possível ameaça, a sua beleza e a sua formosura. Mas com relação a nós, como nós nos comportamos diante das verdades que muitas vezes os espelhos nos mostram? Será que temos a mesma postura da madrasta? Será que temos a mesma ação que ela teve quando percebeu que ela foi destronada do seu próprio trono, quando ela desceu do pódio, ou melhor, do seu próprio pódio? O texto a ser exposto nesta manhã, irmão, serviu como um espelho, revelando a imagem que os filipenses deveriam ter. A sinceridade desse reflexo, desse espelho, foi límpida como uma água cristalina, sem embaraço, para que aqueles leitores pudessem compreender a mensagem de Paulo. O cenário dessa perícope, né, dessa parte desse capítulo, ele continua sendo o mesmo. O apóstolo, ele continua preso, convicto de que o Senhor estaria a manifestar a sua vontade por meio daquelas prisões. O evangelho estava se expandindo, mesmo num cenário complicado de perseguição, e Paulo, ele continua com o desejo de mostrar, por meio dessa carta, a importância daqueles cristãos em se manterem unidos, para que pudessem enfrentar um movimento contrário à sã doutrina. Eles precisavam estar como que soldados, unidos, juntos, pensando da mesma forma, crendo da mesma maneira, para que pudessem estar guardando o restante do exército. Eles deveriam ser unânimes, empunhando a mesma bandeira, defendendo o mesmo propósito. Paulo também os orientou quanto ao seu padrão de vida. Como a gente já viu aqui nas primeiras exposições, eles deveriam viver de modo digno do evangelho, ter um testemunho que pudesse ser dado com ou sem vigilância da presença de Paulo. Ele continuava nesse mesmo tom. A sua conversa pastoral servia nesse mesmo tom. E isso é interessante, irmãos, que não se tratava de uma postura temporária. Paulo não está dizendo se comportem dessa forma por enquanto, não. Isso deveria ser um modo de vida. Paulo não está dizendo assim, olha, vigiem, andem em unidade, se comportem assim, 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 por enquanto eu estou ausente. Não. Ele traz essas instruções para que os filipenses, e assim como todos nós, gerações depois, venhamos viver dessa forma como um modo de vida. Nós veremos que durante as suas instruções, Paulo vai recomendar a unidade entre os filipenses, e sabendo quanto isso poderia ser difícil, irmãos, assim como também é nos dias de hoje, ele reconhece a humildade como uma espécie de força motriz, um sustentáculo da fé cristã, e traz o exemplo de Cristo como maior referência. Ele vai estar dizendo, sejam humildes. Eu sei que para viver em harmonia, numa convivência, para que vocês possam crescer, viverem assim unidos, vocês precisam de humildade. E para isso eu vos trago o maior exemplo de humildade que a Escritura pode registrar, que é Cristo Jesus. E será sobre o aspecto da humildade, irmãos, que Paulo vai se deter a partir de agora. Para que nós venhamos entender os aspectos que envolvem a humildade na vida cristã, nós precisamos compreender
alguns opostos que nos cercam, como por exemplo, nós precisamos morrer para nós mesmos se quisermos viver no Senhor. Nós precisamos lamentar se quisermos viver felicidade. Nós precisamos perder a nossa vida se quisermos salvá-las. Mas se porventura quisermos salvar a nós mesmos, nós nos perderemos. Nós precisamos nos humilhar se quisermos ser exaltados. Parecem ser opostos, irmãos, que se contradizem, mas essa é a lógica do Senhor. Uma lógica que levará essa nova criatura a viver a humildade, vivendo em opostos. A humildade, ela é um aspecto contrário à soberba, e a Escritura vai dizer que a soberba, ela precede, ou seja, ela antecede a queda. Provérbios 16, 18. Não tem como um cristão autêntico, irmãos, querer caminhar nessa trajetória, nesse caminho, e passar pela porta estreita que vai levar ao reino de Deus, com o nariz empinado, com um olhar altivo, com um olhar soberbo. Não tem como. Nós devemos compreender, irmãos, que para que Cristo ele encha a nossa vida, nós temos que nos esvaziar. Para que Cristo cresça, nós precisamos diminuir. Quanto mais nos tornamos maduros espiritualmente, mais nítida a humildade será vista em nós. Não tem como queremos viver uma vida autêntica diante do Senhor, sendo nós soberbos, sendo nós nos achando os caras. Não tem como. Para caminhar neste caminho, passar na porta estreita, se faz necessário a humildade. Paulo sabia, e ele instrui os seus leitores quanto a isso, trazendo Cristo Jesus como a maior referência. Volte os seus olhos agora para o texto. Ele vai dizer: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Irmãos, nós precisamos entender algumas expressões desse primeiro versículo. Antes de exortar os filipenses quanto a uma vida de humildade, Paulo os faz recordar a certeza da graça na vida deles, da certeza da salvação. Antes de Paulo instruí-los quanto à vida de humildade, Paulo vai dizer: vocês precisam primeiro lembrar. Essa palavra "se", que é encontrada no primeiro versículo, ela poderia ser traduzida de forma precisa como por uma vez ou por quê, trazendo assim a ideia de certeza. Então, entenderia-se que Paulo está dizendo se há, ou seja, portanto, existe exortação em Cristo, ele vai esmiuçar essa certeza. Paulo queria que, antes de trabalhar a humildade, os filipenses trouxessem à memória a certeza da salvação. E ele vai falar aqui sobre exortação em Cristo e consolação de amor. Essa expressão, irmãos, de exortação pode ser compreendida também como encorajamento. Paulo está dizendo: se vocês são encorajados em Cristo, e com certeza existe muito encorajamento na pessoa e na obra de Cristo. Esse encorajamento ele serve para mim, serviu para os filipenses, serve para cada um de nós. Quando nós nos sentirmos fracos, olhemos e encontraremos em Cristo e em sua obra o encorajamento para que venhamos a continuar nessa caminhada. Quando se fala de consolação de amor, a palavra no original significa chamar para perto ou postar-se ao lado de alguém a fim de ajudar. E é isso que nós vemos nas Escrituras. Nós vemos Cristo Jesus deixando o céu para ficar ao lado dos crentes, ao lado do seu povo, ajudando na caminhada cristã, conduzindo de perto a sua noiva, conduzindo o seu rebanho. E essa condução se dá de forma mais íntima, por meio do encorajamento e da forma com que o Espírito Santo consola a vida de cada um crente, de cada um cristão. Paulo vai dizer: se existe comunhão do Espírito. A palavra que em seu original, koinonia, significa parceria entre pessoas. E essa parceria ela é sentida na vida do cristão pela participação ativa do Espírito Santo, levando encorajamento de Jesus Cristo ao mais profundo das nossas almas. Ele fala ainda sobre afetos de misericórdia. Essa expressão também remete a uma certeza prática, irmãos. A expressão entranhados afetos tem a ver com algo que está ligado às entranhas, algo íntimo. E essa expressão traz a ideia de uma relação afetiva íntima
que somente por meio dessa relação, o cristão sente em seu coração as bênçãos derramadas pelo Espírito Santo. O afeto e a compaixão de Cristo são experimentados por todos os cristãos, embora em medidas e em graus diferentes, mas cada cristão, ele sente o agir do Espírito em sua vida. Todas as vezes que compreendemos claramente a palavra do Senhor, é o Espírito Santo trazendo ao nosso coração essa relação íntima do Senhor falando com a sua noiva, do Senhor falando com o seu povo. Paulo está dizendo, se existem essas coisas em suas vidas, lembrem-se dessas certezas. Se porventura existe alguma dúvida na sua mente, antes de falarmos sobre uma vida de humildade, lembrem-se, vocês têm certeza da salvação, vocês têm certeza da graça de Deus, que já agiu em suas vidas, não esqueçam disso. É como se fosse algo que precisasse ser martelado em suas cabeças. E se isso fosse martelado em nossas cabeças, irmãos, o nosso comportamento ele seria diferente. Se a certeza que temos do que Cristo fez em nossas vidas, a alegria que tínhamos ao passar por aquela porta seria diferente. Se todas as vezes ressoasse no nosso pensamento a obra de Cristo, aquilo que Ele fez, o derramar do seu sangue, a sua obra que transformou o nosso ser, nós viveríamos de forma diferente. O nosso ânimo em servi-lo seria diferente, a nossa conduta seria diferente. Paulo está dizendo, se isso está presente na vida de vocês, se isso realmente aconteceu na vida de vocês, aí ele diz, versículo 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Agora sim ele começa a falar sobre unidade, continuar falando na verdade sobre unidade, porque ele encerra o capítulo 1 falando também sobre unidade. Ele diz, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, aqui nós entendemos que é o egoísmo, ou vanglória, nós entendemos que aqui ele está falando de orgulho, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Paulo agora será mais específico na advertência quanto à manutenção da unidade dos filipenses. Ele mesmo diz que a sua maior alegria será completa quando eles passarem a viver de modo digno do Evangelho, a viverem de uma forma coletiva e harmônica, de maneira tal que exalte Cristo em suas ações. A palavra unidos, usada aqui por Paulo, irmãos, tem um sentido de mesmo ânimo. Isso requer que os espíritos de todos eles estivessem unidos pelo amor mútuo por Cristo e vivendo em harmonia uns com os outros. Eles precisavam, irmãos, estarem unidos, como uma solda num ferro junta a outro ferro. Eles precisavam caminhar convictos do que criam e estariam convictos também da prática mais do que necessária de conviverem uns com os outros. Paulo está chamando a atenção à unidade. Paulo menciona agora, por meio das expressões partidarismo e vanglória, algo que ele julgava perigoso para a harmonia entre os cristãos, algo que fosse gerar neles egoísmo, orgulho e a própria soberba, o que iria com certeza promover conflitos nos relacionamentos pessoais. Em contraste a isso, irmãos, a humildade os colocaria tão abaixo dos outros, numa posição de serviço, com uma preocupação pelas necessidades e pelos interesses uns dos outros. O orgulho sempre se exalta acima da glória de Deus e do bem dos outros. Interessante, irmãos, que é uma máxima que precisaríamos viver, não só naquela geração, não só nessa, mas futuramente também. Nós precisamos cultivar isso, nós precisamos morrer diariamente para o nosso ego. Precisamos morrer diariamente para o nosso ego. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 131, diz: quais são os deveres dos iguais? Trazendo como resposta, ele vai dizer: os deveres dos iguais são considerar a dignidade e o merecimento uns dos outros, tendo cada um ao outro por superior, alegrando-se nos dotes e na exaltação dos outros como de si mesmos. Ou seja, o próprio catecismo, como os nossos símbolos de fé, ele vai trazer essa instrução à nossa unidade.
Quantos de nós nos alegramos uns com os outros? Quantos de nós partilhamos, compartilhamos, contribuímos uns com os outros? Quantos de nós nos doamos uns pelos outros? Paulo, trazendo no versículo 4, ele vai dizer: não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que o apóstolo quer trazer com esta afirmação, irmãos, é que o crente tenha com os outros a mesma preocupação que tem consigo mesmo. Nós devemos estar alertas para o bem-estar do outro, da mesma forma que nos alegramos ou estamos alertas com o nosso próprio bem-estar. Essa era a ideia de Paulo, quando fala sobre unidade. Não se preocupe apenas consigo mesmo, se enchendo de vanglória, se enchendo de glória própria, de soberba. Se preocupe com o outro, esteja atento para as necessidades do outro. Por isso que semana após semana, semana após semana, a cada terça-feira aqui nós compartilhamos os pedidos de oração. Talvez se eu perguntar para você, você lembra o que foi partilhado aqui na última terça-feira? Talvez se a pessoa que falou aqui for bem íntima sua, talvez você ainda lembre. Mas se não for, quantos de nós, de forma real e prática, nós estamos interessados com a necessidade uns dos outros? Quantos de nós ligamos uns para os outros, não para praticar um movimento de fofoca ou algo parecido, mas de saber como é que você está, meu irmão? O que é que você está precisando? E não só saber, mas sim inteirar-se, ir mais além, dar um outro passo. Porque uma coisa é você saber que o irmão está passando por alguma dificuldade e dizer: irmãos, estaremos em oração. Irmãos, Deus te abençoe. Outra coisa é você dizer: irmãos, Deus te abençoe e estamos aqui, pode contar. Quantos de nós, irmãos, não caímos nessa lacuna? Quantos de nós não precisamos ter essa brecha nas nossas vidas sendo preenchidas pela prática literal de viver o cristianismo de forma prática e não teórica? Esse era o desejo de Paulo. Se preocupem com o bem-estar dos outros. Se tivermos, irmãos, uma vida focada em Deus e fizermos tudo para a sua glória, nós estaremos preocupados, sim, em servir as necessidades dos outros, especialmente, como a Bíblia também fala, aos da família da fé. Se não atentarmos para isso, nós vamos nos preocupar com o que é propriamente nosso, fazendo com que o orgulho possa vir a brotar, porque afinal a nossa tendência padrão é nos exaltarmos mesmo, apesar de todas as evidências de que não há em nós do que devamos nos orgulhar. Ou você consegue dizer assim: eu me orgulho disso aqui que eu sou. Você até pode, como a gente já viu aqui em ocasiões passadas, fazer boas obras, mas se você é capaz disso, é porque o Senhor já agiu na sua vida, fazendo com que a sua tendência natural fosse convertida. Porque na nossa tendência natural, nós não nos importamos com o outro, nós não nos preocupamos com o outro. O eu vem em primeiro lugar. Paulo sabia do perigo que era isso para os filipenses, para os colossenses, os tessalonicenses, para os do Parque Dourado. Por isso que está registrado na Escritura, irmãos. E ela perpassa gerações, ela atravessa gerações, e ela chega até nós na manhã de hoje. Estamos vivendo uma vida de humildade, estamos preocupados uns com os outros, estamos vivendo a coletividade de forma santa, como deve ser, como nos orienta a Escritura Sagrada. Paulo passará a mostrar a partir de agora o padrão de vida e de humildade que os filipenses deveriam seguir. Irmãos, nunca houve, nem haverá nenhum outro modelo tão perfeito quanto o modelo de Jesus Cristo. E vale salientar que Paulo ele não enxergava Cristo Jesus apenas como um exemplo a ser seguido. Ele o considerava como Senhor e Salvador em primeiro lugar. Ele passará agora a descrever de forma precisa, mas abrangente, o passo a passo da humildade de Cristo relatado nas Escrituras. Olha o que diz o versículo 5: tende em vós mesmos tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo se refere aqui, irmãos, ao sentimento de humildade demonstrado pelo Senhor. Os estudiosos vão dizer que esse trecho relatado aqui por Paulo era um hino cantado na igreja primitiva, e esse hino era composto por 6 versos que se dividem em 2 partes. Os 3 primeiros versos falarão sobre a sua humilhação, e os 3 últimos versos falarão sobre a sua exaltação.
Eu fico a imaginar, irmãos, que belo hino seria esse cantado na igreja primitiva. Que bela canção. Paulo não nos orienta, irmãos, não nos orientam a desenvolver um novo pensamento, uma nova fórmula para que a unidade banhada pela humildade pudesse ser vivida. Paulo quer mostrar que o exemplo já havia sido dado, ou melhor, o próprio exemplo se entregou por amor. Ele está dizendo assim: ei, vocês se juntem aí com o conselho e desenvolvam aí uma estratégia para que essa unidade dê certo na igreja dos Filipenses. Não, Paulo está dizendo: pensem como Cristo pensou, tenham o mesmo sentimento que Cristo teve no tocante à humildade. Ele não está pedindo que eles descubram a roda, ele não está pedindo que novas fórmulas fossem desenvolvidas, não, o exemplo já havia sido dado, Cristo era o próprio exemplo. E aí ele começa: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Irmãos, o verbo aqui subsistir está relacionado à sua existência, mas também à sua possessão, ou seja, Cristo possuía a divindade, uma divindade a qual ele não renunciou ao se tornar homem. Quando o texto usa a expressão forma de Deus, aponta para a divindade de Jesus. Ele era com certeza um ser divino, desde antes do tempo, sempre teve todas as perfeições divinas que pertencem somente a Deus. Desde a eternidade, Jesus era total e verdadeiramente divino. Ao assumir a forma humana, Jesus ele não se apegou à glória do seu estado celeste de maneira egoísta. Antes, pelo contrário, ele se esvaziou, ele serviu, ele obedeceu ao seu Pai até o último instante. E nós podemos ver isso claramente em suas respostas, quando por muitos era indagado. O texto que acabou de ser lido, na leitura continuada, fala que Jesus ele frequentemente era testado. Frequentemente escribas, fariseus vinham até ele e lançavam perguntas com o intuito de testar o próprio Cristo. E diante de uma dessas respostas, ele declarou que o maior exemplo de humildade que a humanidade poderia ver seria ele mesmo, porque ele declarou certa feita que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. O próprio Cristo diz: eu não vim para ser servido, eu vim servir. Existe maior declaração de humildade do que esta? E ele não fala isso como que buscando as atenções, as luzes que se voltassem para ele não fala isso de forma egoísta, ele fala isso de forma desprendida, como um servo obediente que iria cumprir as ordenanças do seu Pai. O texto continua, irmãos, ainda falando sobre esse processo de humilhação de Cristo Jesus, quando ele diz: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Esse termo se esvaziou, Paulo descreve aqui a renúncia de Cristo à sua própria glória celeste, não a renúncia de sua natureza divina e de seus poderes divinos. Ele continuava a tê-los. A natureza do seu esvaziamento é definida nas três expressões que seguem: assumindo, tornando-se e reconhecido. Nesse estado encarnado, ele não abandonou, mas ele manifestou a essência e o caráter de Deus. A primeira expressão, quando diz assumindo, fica clara aqui, irmãos, a voluntariedade de Cristo de se privar de sua glória. Cristo escolheu se esvaziar do uso constante de sua divindade. E nós precisamos entender que a passagem, ela não significa que Jesus tenha trocado sua divindade pela humanidade. Quando ele assume a forma humana, ele decide revelar-se à humanidade dessa maneira. Cristo é verdadeiramente humano. Isso se faz necessário para que ele pudesse realmente morrer. Ele se torna como os muitos outros homens, com exceção. Ele não tinha pecado, como o próprio Paulo registra em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Versículo 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo ele foi voluntário, tanto para se esvaziar quanto para se humilhar. Paulo registra nesse versículo, irmãos,
toda a vida de obediência de Cristo ao seu Pai, até o último instante, até a morte de cruz, a pior forma de morte daquela época. E aí novamente nós citaremos o Catecismo Maior de Westminster, quando na sua pergunta 49 diz: como Cristo se humilhou na sua morte? E aí como resposta o Catecismo diz: Cristo se humilhou na sua morte, porque tendo sido traído por Judas, abandonado pelos seus discípulos, escarnecido e rejeitado pelo mundo, condenado por Pilatos e atormentado pelos seus perseguidores, tendo também lutado contra os temores da morte e os poderes das trevas, tendo sentido e suportado o peso da ira de Deus, ele deu a sua vida como oferta pelo pecado, sofrendo a penosa, vergonhosa e maldita morte de cruz. Essa resposta resume toda a humilhação de Cristo no processo da sua morte. E aí agora entramos na segunda parte do cântico, quando os três próximos versículos falarão sobre a sua exaltação. O versículo 9 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Irmãos, o ato do Pai, o exaltar, foi uma resposta direta a uma vida de obediência do Filho. A expressão exaltou aqui não significa que Deus proporcionou a Cristo uma situação mais elevada do que antes. Ele não foi promovido, mas Deus já havia lhe dado a máxima exaltação possível. Cristo, ele foi restaurado à glória que ele tinha desde o início, a glória a que ele voluntariamente renunciou para que pudesse se tornar um homem. Quando a segunda pessoa da Trindade, ou seja, o Filho, ele tem por nome Jesus. Quando o Filho ele vem à terra, recebe o nome de Jesus. Esse é um título advindo da sua tarefa humana. Como Messias, o nome que está acima de todo nome é Senhor. Ao confessar que Jesus Cristo é Senhor, os homens reconhecem tanto o fato quanto o caráter da sua divindade. Quando nós confessarmos o seu nome como Senhor, nós estaremos dentro dessas categorias que Paulo agora passa a falar no versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós vemos aqui, irmãos, o ápice da submissão, o ato de curvar-se de todos, aqueles menores diante do seu maior, diante do Senhor. E aí nós precisamos atentar para quem irá se ajoelhar. Quem serão esses que estarão ajoelhados que Paulo menciona? Primeiro ele fala que alguns se ajoelharão nos céus. Ele se refere aos anjos e a todos os santos já glorificados. Paulo diz que na terra também se ajoelharão, tanto os resgatados quanto os descrentes, quanto os rebeldes. E Paulo diz que debaixo da terra também se ajoelharão. Ele faz aqui uma referência às almas condenadas e aos espíritos demoníacos. Que grande dia, irmãos! Que grande será esse dia onde os joelhos se dobrarão. Alguns se dobrarão trêmulos de alegria, outros se dobrarão trêmulos de temor e pânico, mas todo joelho vai se dobrar. Além dos joelhos dobrados, as línguas também confessarão a supremacia do Senhor. A palavra Senhor, no seu original, Kurios, significa mestre, significa governante, soberano, supremo. Toda língua há de confessar Jesus Cristo como o Senhor. Entendamos, irmãos, que Jesus é o nome terreno, Cristo é o seu título messiânico. O Senhor Jesus Cristo é aquele diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar. Será uma confissão universal e será para a glória de Deus Pai. Nós percebemos, irmãos, já no finalzinho dessa perícope, a relação de intimidade existente na Trindade, pois o próprio ato de adorar o Filho glorifica o Pai. Todas as vezes que
nos humilharmos diante de Cristo, estamos glorificando Deus Pai Todo-Poderoso. Eu fico a imaginar, irmãos, quão fantástico será esse dia, joelhos se dobrando e línguas confessando, de uma só vez, o senhorio de Cristo. Só que haverá uma diferença. Alguns confessarão com alegria, outros confessarão num tom de clemência, num tom de socorro. Alguns se dobrarão em adoração, outros se dobrarão implorando a graça do Senhor. Mas somente os joelhos dobrados e as línguas confessantes dos santos em Cristo desfrutarão da parte mais alegre desse enredo. Os outros desfrutarão de uma parte triste, não só triste, horrível, não só horrível, e eles vão desfrutar isso de forma eterna, tanto uns quanto os outros. Que texto fantástico, né, irmãos? Uma das narrativas mais marcantes sobre a obra de Cristo Jesus, sobre o seu exemplo, e como esse exemplo nos ensina para que a cada dia nós venhamos a nos parecer com aquele que dizemos ser o nosso Senhor. Um texto que fala sobre humildade, e é um texto que vai nos confrontar, ou melhor, confrontará a nossa falta de humildade. Nós somos de uma geração, irmãos, onde nos sentimos à vontade quando somos servidos. Nós somos de uma geração que se alimenta de aplausos, que se alimenta de likes, que se alimenta de curtidas. Somos de uma geração onde o nosso ego infla como uma bexiga de sopro, facilmente. Estamos deste tamanho. Basta alguns elogios, basta alguns aplausos, basta alguns comentários. Nosso ego infla, que é uma beleza. Somos de uma geração onde o nosso orgulho muitas vezes se esconde atrás de uma capa piedosa. E precisamos ter cuidado com isso. Somos instruídos aqui terça após terça, doutrina após doutrina, a vivermos uma vida piedosa, mas com o objetivo de glorificar o Senhor, não com o objetivo de procurarmos uma autoexaltação, de procurarmos sermos vistos como uma igreja, como um homem ou uma mulher piedosa. Essa não deve ser, ou melhor, esse não deve ser o nosso objetivo, em buscarmos sermos piedosos. Nós estamos sempre preocupados, irmãos, com o que as pessoas irão comentar a nosso respeito, a respeito da nossa família, a respeito das nossas ações. Quer ver um exemplo prático? Basta uma simples postagem. Nós ficamos ansiosos para ver quantas visualizações, quem comentou, quantos comentários renderam aquilo ali, quantos novos seguidores. E essa espera, ela nos trai, pois ela alimenta de forma sorrateira a nossa soberba, o nosso orgulho. Se você tem rede social e a alimenta, você sabe do que eu estou falando. Todos nós somos assaltados por esse sentimento. Todos nós nos alegramos a forma como nos veem, e isso nos enche de orgulho. Agora, irmãos, você já pensou se essa mesma preocupação sobre o que acham de nós fosse equivalente ao que a Bíblia fala sobre nós? Será que nós temos o mesmo interesse de abrir as Escrituras e ver os comentários que o Senhor faz com relação à nossa conduta, faz com relação às nossas amizades, faz com relação à nossa postura, ao nosso testemunho? Já pensou se nós estivéssemos tão preocupados em imitarmos Cristo Jesus, no lugar de imitarmos os gurus da vida, que estão aí nos nossos aparelhos celulares? Já pensou se tivéssemos o mesmo interesse de saber o que o Senhor tem pensado sobre nós, do que o que as pessoas têm achado sobre nós? E sobre unidade, enfatizada no texto, será que nós temos pensado a mesma coisa? Será que nós temos andado em um só amor, unidos de alma? Temos o mesmo sentimento de humildade, irmãos? Será que a nossa autossuficiência, o nosso nível intelectual,
a nossa condição financeira? Será que tudo isso nos impede de experimentarmos o convívio uns com os outros, o convívio com os santos? Será que não nos sentimos no mesmo patamar? Não me misturo, eu não me misturo, fulano não está à minha altura, não faz parte do meu hall de amizades, do meu grupo de amizades. Paulo diz: caminhem em unidade, vocês fazem parte do mesmo corpo, pensem da mesma forma, sirvam ao mesmo Senhor, se esvaziem de si mesmo, tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não se achem que Ele não se achou em momento nenhum. Quantos de nós, irmãos, não nos achamos? Já repeti isso aqui em outros versículos, em práticas anteriores minhas. Uma frase que me causou, quando essa frase deixou de me causar alegria, me passou a causar temor, eram as pessoas baterem no meu ombro e dizer assim: você é o cara. Quando eu percebi, irmãos, o perigo de uma expressão como essa, eu abri mão das práticas, porque eu sabia que aquilo ali era como sabe assim, uma bexiga na mão de quem tem um fôlego potente, no instante enche. Precisamos ter cuidado com comentários, seja esse ou seja qualquer um outro, que faça o nosso ego inflar. Talvez você não escute, você é o cara, mas talvez você escute: que mulher piedosa. Talvez você escute: é uma mãe brilhante. Talvez você escute: um excelente profissional. Seja lá o que você escute, cuidado, sonde o seu coração, se aquilo não tem sido um sopro de vaidade em nossas vidas, um sopro de vaidade do nosso próprio ego. Tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E quanto ao serviço, Paulo fala sobre essas três coisas. Nós estaríamos, como fez o nosso Senhor, dispostos a nos abaixarmos, a nos prepararmos e lavarmos os pés uns dos outros. Talvez você diga assim: não, mas eu sirvo aos outros de outra maneira, não preciso fazer como Jesus fez, não preciso me curvar, pegar ali a bacia e lavar os pés uns dos outros, não preciso fazer dessa forma, eu posso servir de uma outra maneira. Mas será que a forma como você tem servido é uma forma amorosa, ou você tem servido por pura vaidade e orgulho? Se você tem rede social, eu volto a falar, irmãos, porque é uma realidade que faz parte da vida de muitos de nós. Você já deve ter visto aqueles vídeos aleatórios, onde pessoas passam na rua e de uma maneira assim, quase que surpreendente, entrega dinheiro um para o outro, faz ali uma espécie de teste, leva o cara na loja, leva a mulher na loja, enche ele ali do que ele deseja, né? Desde que ele tenha ali compartilhado ou curtido, ou seja, um dos seus seguidores. Mas por que as pessoas fazem isso e precisam mostrar? Por que muitos criaram esse perfil de ser o bom samaritano da história? Temos essa mesma necessidade? Ou o que nos impulsiona a ajudar, a contribuir, a servir na vida uns dos outros? Nosso coração, irmãos, precisa ser sondado urgentemente, após um turbilhão de inquietações que o texto nos traz. Inquietações essas promovidas pela exposição da palavra. Essas inquietações, elas devem nos fazer tomar decisões urgentes, assim como tomou a madrasta da história infantil lá da introdução. É lógico que nós não iremos proceder da mesma maneira, irmãos, cometendo a atrocidade que ela cometeu com a sua enteada. Mas o que fazer então? Após a verdade revelar para nós o nosso erro, a nossa lacuna, o nosso pecado, qual ação nós tomamos de imediato? Relembrando o ato de Jesus lavar os pés dos seus discípulos, está lá em João capítulo 13, ele se preparou, ele assumiu a posição de servo, e ele comportou-se de tal forma, que aquilo gerou estranheza em todos que presenciaram aquela bela cena. A Escritura, irmãos, não só revela o nosso verdadeiro eu, ela não só desnuda o nosso ser, mas ela também nos mostra as novas roupas que devem ser vestidas.
Ela nos mostra de forma clara o exemplo que devemos seguir para termos uma vida que resplandeça muito mais do nosso Senhor do que do nosso próprio eu. Mas quantos de nós desprezamos a Escritura? 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, vai nos dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você está preparado para toda e boa obra? Você está pronto? Sabe o que é que vai lhe tornar pronto? Não são os cursos extras que você faz, é a palavra, porque é ela que vai trazer instrução, é ela que vai nos corrigir, é ela que vai nos repreender, é ela que vai nos instruir, para que essa aptidão, ela possa literalmente ser posta em prática. Mas como está o nosso apego por essa palavra? Como está a nossa preparação? Nós somos chamados, irmãos, para uma corrida, e ao seu final nós seremos coroados com uma coroa incorruptível. Será que nós temos levado a sério essa competição? Ou ao final dela nós concluiremos que corremos em vão? Que sejam os nossos passos velozes em alcançar o padrão de Deus para o seu povo. Existe sim um padrão, irmãos. Existe sim um padrão de Deus para o seu povo. Existe um padrão de culto, existe um padrão de adoração. Mas como o evangelho de hoje tem encarado esse padrão? O pastor sai do Seridó para a região do Mossoró, o quê? Oeste, né? Para falar sobre confessionalidade. E o que seria confessionalidade se não, de forma organizada, vivermos de acordo com o padrão bíblico? Mas as pessoas perderam essa confessionalidade. As pessoas estão instalando ou vivendo seus próprios padrões. Alguns vivem num padrão tão leve, que nem se parece com o evangelho. Alguns vivem ouvindo sermões tão leves, de voz tão doce, embalada por uma melodia tão agradável, que não nos causa impacto nenhum. Talvez nos levem a lágrimas. Eu falo nós, mas imagino que aqui talvez ninguém use esse tipo, né? Mas levem a muitos a lágrimas, pelo emocionalismo, pelo cenário que é construído. São padrões, irmãos, são padrões vividos por muitos que se dizem cristãos. Alguns adotam o seu próprio padrão. Não, eu sou cristão, eu não vou na igreja não, eu leio pouco a Bíblia, mas eu sou cristão. É uma réplica falsa do que é realmente ser ou imitar Cristo Jesus. Nós sabemos, irmãos, das nossas mazelas. Eu e você, nós conhecemos as nossas fraquezas, as nossas brechas. Algumas são públicas, outras são privadas, são veladas, só você conhece. Só eu conheço as minhas. Às vezes nem o seu cônjuge conhece, mas você sabe, você conhece. E o preenchimento dessas lacunas, dessas feridas, só podem ser saradas pelo agir do Espírito Santo. Será Ele a nos revelar as verdades divinas, para que nós sejamos confrontados. Será o seu agir nos convencendo, nos trazendo à memória tudo quanto já temos aprendido. Jesus, após passar diversas instruções aos seus discípulos, ele finaliza: tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. João 14, 25 e 26. Eu finalizo, irmãos, trazendo a lembrança, aquilo que jamais deverá sair dela. Um dia, eu, você, a igreja do Senhor, todos estarão ajoelhados e confessando o senhorio de Cristo Jesus. Não esqueçamos disso. Vai acontecer. Esse dia vai chegar.
todos nós nos encontraremos bem humildes diante do Pai. Mesmo que você tenha vivido uma vida de soberba, haverá uma hora onde você se curvará, onde você reconhecerá. Haverá uma hora que você estará num estado de humildade, você e todo mundo. Mas o que ouviremos de sua boca? Um convite para as bodas eternas ou a reprovação dos nossos atos? Se cremos nessas verdades, irmãos, vivamos como que de acordo, vivamos corandel, ou seja, vivamos diante de Deus. Temos o exemplo de humildade, temos o exemplo de como deve ser a nossa unidade, temos as instruções para fugirmos da nossa soberba, do nosso orgulho. Somos instruídos não só por esse texto, mas por tantos outros, ou melhor, por toda a Escritura, a como deve ser a nossa vida. Ela está por completo diante do Senhor. Dentro de instantes nós faremos aqui uma autoanálise, um autoexame, onde estaremos participando da mesa do Senhor. Mas como anda a nossa vida? Como anda a nossa vida? Corandel, uma vida diante de Deus. Senhor nosso Deus, queremos te louvar, queremos te agradecer, ó Pai, porque teu Filho Jesus Cristo, o Senhor, foi o maior exemplo de humildade que podemos ter. Que assim como os filipenses, tenhamos nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, mas sabemos o quanto é difícil, ó Pai, sabemos o quanto é difícil enxergarmos o nosso irmão como superior a nós mesmos. Sabemos o quanto é difícil, ó Pai, abrirmos mãos do nosso ego. Sabemos o quanto é difícil lutarmos contra a nossa vaidade. Sabemos o quanto é bom, o quão prazeroso é aplausos e elogios. Mas a tua palavra diz que a soberba antecede a queda. Por isso nós te pedimos, nos livra dessa queda, nos livra de nós mesmos, ó Deus. Que este mundo olhe para as nossas vidas e não veja um Rodrigo, não veja um Jota, não veja um Pablo, não veja um Jonathan, mas veja Cristo. Que as nossas ações sejam dirigidas pelo Senhor. Nós que somos confrontados por essa palavra semana após semana, mas muitos de nós vivemos como se nada tivesse acontecido, como se nada tivéssemos ouvidos. Nos cansa, ó Deus, bater na mesma tecla, assim como os seus profetas também cansaram, mas seguiram firmes até o fim. Que o Senhor mantenha nesta igreja, em outras tantas, que pregam a tua palavra com seriedade, mantenha os pregadores fiéis até o fim. Adestra as suas mãos, segura as suas mãos para que não venham esmorecer. Que tantos outros, ó Deus, possam buscar o padrão de Deus para as suas igrejas, para as suas vidas, para o seu rebanho. Tem misericórdia da tua igreja, Deus, tem misericórdia do teu povo, para que no grande dia os nossos joelhos se dobrem de alegria por confessar, ó Pai, o teu nome e por ouvir com alegria o teu chamado. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Trabalhe em nossos corações. Humildemente te pedimos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor.